Olá, pessoal! Estamos começando agora mais uma sessão do webinar do Cloud Onboard e dessa vez o nosso tema é os serviços básicos de infraestrutura no Google. Na sessão de hoje, a gente vai cobrir os principais serviços de infraestrutura, mas de uma perspectiva mais de organização. Então, por exemplo, como você pode criar os seus serviços dentro do GCP e organizar eles em diferentes projetos, em diferentes equipes, todo o teu controle de permissionamento e como que você pode interagir com a plataforma do GCP da melhor maneira. É sempre importante a gente entender que quando a gente começa a utilizar um serviço do Google Cloud, você está compartilhando com o Google as suas obrigações de proteção do teu ambiente. Então, por exemplo, você está compartilhando dos mesmos níveis de segurança que o Google utiliza para proteger o seu data center, para proteger todos os seus serviços. É óbvio que a proteção dos dados é uma responsabilidade sua. Então, você tem que entender, dentre as ofertas do Google, quais são as melhores práticas e opções para você organizar as suas políticas de segurança e estar compliance não só com a sua empresa, mas também com as melhores práticas ofertadas pelo GCP em si. Como você consegue perceber por esse slide em si, quanto mais serviços gerenciados você começa a utilizar, maior a oferta de serviços que o Google protege de maneira automática. Então, menos você tem que se preocupar em, por exemplo, fazer hardening de hardware, hardening do sistema operacional, ou qualquer outra feature de segurança que não está voltada, por exemplo, a um serviço de banco de dados gerenciado, ou um serviço de container gerenciado, por exemplo. É super importante a gente entender que a gente consegue organizar os recursos de maneiras extremamente diferentes dentro do Google Cloud. Só que todos os recursos, eles trabalham dentro de uma estrutura hierárquica. Então vocês podem ver um exemplo de estrutura onde eu tenho uma organização num nó maior, meu principal. Debaixo da organização, eu começo a criar pastas que vão me ajudar a agrupar diferentes projetos e embaixo de cada um desses projetos eu tenho em si os meus recursos. Então, essa é uma estrutura básica que você pode começar a utilizar para organizar o teu permissionamento dentro do GCP. Como eu disse, pessoal, todos os serviços, todos os recursos, todas as APIs e cobranças dentro do GCP são associadas a um código de projeto, a um Project ID. E dentro desse projeto, você pode distribuir os seus recursos de diferentes maneiras. Você pode agrupar os seus projetos em diferentes pastas dentro de uma organização, por exemplo, o que vai te facilitar na questão de distribuir acessos. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um time de produtos que está cobrindo a minha área de marketing, minha área de sales, por exemplo. Eu posso isolar todos os projetos referentes a marketing, referente a sales, em pastas diferentes. Então eu posso, por exemplo, deixar uma pasta com projetos só de marketing, uma pasta com projeto só de sales, e dar acessos para grupos de usuários direto nessa pasta. Então eu não preciso me preocupar em dar acessos individuais para cada grupo de usuário, se eu já tenho todos esses projetos, por exemplo, associados a uma pasta em si. Eu posso, inclusive, colocar uma pasta em um nível inferior a uma outra pasta. Então, eu posso agrupar, por exemplo, acessos a ambientes de desenvolvimento, homologação, produção, dentro de uma pasta que me cobre, por exemplo, times diferentes de produtos diferentes. Então, você pode organizar da melhor maneira para o teu design de empresa, para o design do teu time em si, e utilizar os recursos de pasta, os recursos de projeto dentro do GCP para isso. Outro ponto super importante é a questão da organização, tá? A organização é quando você tem um contrato comercial com o Google, onde, por exemplo, você está utilizando o teu domínio da tua empresa para organizar toda essa tua estrutura. Esse domínio pode ser um domínio G Suite, por exemplo, ou você pode utilizar um domínio externo com o Cloud Identity dentro do GCP para ele reconhecer essa estrutura. Numa estrutura de organização, você tem o administrador da organização em si, e o administrador da organização ele pode conceder privilégios, por exemplo, para outros usuários criarem projetos ou serem editores desses projetos, e esse próprio perfil de criação de projeto pode, novamente, convidar outros usuários para serem os editores, para participar e ter acesso para criar ou se conectar em diferentes recursos dentro da plataforma. Agora, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre IAM, sobre toda a parte de gestão de acessos dentro do GCP, tá? O IAM é o nosso Identity Access Management. Basicamente, pelo IAM, você consegue definir quem
pode fazer o quê em qual recurso. Então, é basicamente a nossa estrutura de permissionamento. E essa estrutura, você tem diversas funções baseadas, por exemplo, em posições que você encontra na sua empresa, como um time de administração de dados, um time de DBAs, um time de operadores de máquinas virtuais, por exemplo, um time de redes ou de segurança, e você pode associar esses perfis a grupos de usuários ou a usuários individuais e, por consequência, esses perfis a recursos em si. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um perfil específico de instância admin, onde esse perfil ele me permite listar máquinas virtuais, excluir e iniciar VMs em si. Lembrando que toda essa estrutura ela é hierárquica, tá? Então, por exemplo, eu posso dar uma permissão para um usuário a nível de um projeto. Então, eu posso dizer que, por exemplo, esse usuário tem permissão para alterar todas as minhas máquinas virtuais no projeto, algo do gênero, ou posso dar esse acesso de maneira mais fina, por exemplo, a um grupo específico de máquinas virtuais, ou a um grupo específico de componentes dentro da minha aplicação em si. É super importante a gente entender que dentro do GCP, todo modelo de permissionamento é hierárquico. Então, no final, se eu quero saber todos os acessos que um usuário tem, na verdade, eu tenho que basicamente fazer um merge, juntar todos os acessos que eu dei para esse usuário dentro da minha estrutura. Perfeito? Existem um conjunto de funções que são funções pré-definidas. Essas funções pré-definidas é uma associação que o Google criou para facilitar um pouquinho a sua vida de algumas funções de mercado, como disse anteriormente, administradores de rede, perfil do pessoal de segurança, administradores de dados, alguns perfis já pré-selecionados com um conjunto de permissões já criadas que te permite, por exemplo, você pegar essa role diretamente e associar a um grupo de usuários, tá? Você também pode customizar essas informações. Então, imagina que uma conta específica ela não me atende. Eu posso simplesmente editar essa conta e adicionar uma permissão ou revogar uma permissão específica para ela. Um outro ponto extremamente importante é como a gente trata o que um recurso pode fazer com outro recurso. Então, imagina que eu tenho uma máquina virtual e eu quero que essa máquina virtual seja capaz de criar outras máquinas virtuais. Ou, por exemplo, que essa máquina virtual tenha acesso a salvar arquivos dentro do meu cloud storage. Ou, por exemplo, a escrever e ler linhas dentro do meu Stackdriver, logs dentro do meu Stackdriver. Então, eu consigo customizar esse tipo de acesso para o meu recurso a nível de service account. Tá? Então, eu posso ter um grupo de VMs que tem um conjunto de permissões específicas associadas a essa service account, e eu posso, inclusive, trocar a service account dessa máquina virtual, ou ainda eu posso editar as permissões dela. Pessoal, por exemplo, eu estou dentro da console agora do GCP e eu vou criar um recurso, tá? Vocês podem reparar que eu estou dentro da console na parte de máquinas virtuais. Eu cliquei aqui na opção de criar uma máquina virtual em si, e durante o setup da máquina virtual, eu já tenho a opção, basicamente, de definir qual que é a service account que eu vou utilizar, tá? Então, vocês podem ver que tem uma porção de service accounts diferentes, a própria service account default, que o GCP já cria automaticamente para mim, mas qualquer outra service account que eu posso criar de maneira customizada para o meu ambiente. Vocês podem, inclusive, pessoal, alterar a service account associada a um componente. Por exemplo, para uma máquina virtual, eu preciso que essa máquina esteja parada, tá? Que ela não esteja running. Eu basicamente entro no componente, vou na opção de edição dele em si, e vou aqui para o final da minha console, onde eu tenho a opção de trocar de novo a service account. Uma outra coisa que eu posso fazer é, pelo próprio IAM, alterar as permissões de uma service account já em execução. Eu posso conceder um acesso novo ou eu posso revogar um acesso existente. Tá? Então, isso, pessoal, é basicamente o que a gente pode utilizar toda a estrutura de service account para controlar a comunicação e o acesso entre diferentes recursos dentro do GCP. Agora, pessoal, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o Cloud Identity, tá? Como que a gente consegue utilizar um modelo de gestão de identidade do Google para facilitar os acessos dentro do GCP. Dentro do Google Cloud, você não cria usuários, você basicamente concede acessos a usuários que já existem, por exemplo, dentro do G Suite, ou uma outra Google Account, como por exemplo um Gmail, ou uma Google Account que você criou com o seu próprio domínio,
utilizando, por exemplo, o Cloud Identity. Então, você pode utilizar diversas estruturas diferentes, contanto que ela seja uma Google Account, e você pode criar uma Google Account com sua conta de domínio personalizada sem nenhum custo, tá? É um dos serviços que não tem nenhum tipo de tarifa em cima disso. E basicamente associar essa sua Google Account a algum projeto no GCP, dar uma permissão diretamente para ela. Uma outra opção que é muito comum é, por exemplo, você já tem um LDAP dentro da sua empresa. Você pode ser um Active Director ou um outro LDAP qualquer. Ao invés de você recriar esses usuários como um Google Account, você pode utilizar o Cloud Director Sync para sincronizar em um só sentido, que é do seu LDAP para o GCP, no Cloud Identity, os usuários da sua empresa. Tá? Então, isso facilita e muito se você já tem um parque grande de usuários dentro da tua empresa em si, e você cria um único ponto para você centralizar revogação de usuário, criação de novos usuários, alteração de senha e todo esse tipo de tarefa administrativa voltada ao setup das contas em si. Tá? Então, o Director Sync é um excelente acelerador caso você já tenha uma base existente de usuários de um LDAP dentro da sua corporação. Agora, pessoal, a gente começa o último bloco dessa sessão, que é um bloco sobre as maneiras diferentes de você interagir com o GCP. Basicamente, existem algumas maneiras, desde formas mais programáticas, como a gente pode ver com o Cloud Shell, com o Cloud SDK, ou formas mais gráficas, como a gente estava vendo há pouco com a própria console web do GCP em si. Além disso, a gente tem um aplicativo mobile e um conjunto de APIs que eu vou explorar um pouquinho melhor daqui para frente. A console do GCP vocês já conhecem. Essa é a console do GCP em si. Então, você tem no menu esquerdo várias opções diferentes para produtos diferentes dentro do GCP, desde produtos ligados a poder de processamento, armazenamento, as suas configurações de rede, operações como, por exemplo, monitoração e debug das suas aplicações, outras ferramentas, por exemplo, o Container Registry, ferramentas para CI/CD com Cloud Build e outros N componentes que você pode utilizar no teu ambiente em si. Cada vez que você entra em uma dessas opções do menu da esquerda, você entra num grupo mais específico de componentes. Como, de novo, eu estou voltando para a console de máquinas virtuais. Eu posso entrar, por exemplo, uma opção de grupos de instâncias. Então, cada vez que eu atualizo a opção aqui dentro, nesse meu painel da direita, eu vou ter as opções atualizadas de recursos associados a esse meu menu. Perfeito? Pessoal, um outro recurso super poderoso dentro da console gráfica do GCP é o Cloud Shell. Efêmera, tá? Já criada e autenticada com o seu usuário, então você pode automaticamente interagir com os recursos do GCP diretamente da console, através dessa máquina virtual. Por exemplo, eu poderia estar utilizando o G-Cloud, eu poderia estar utilizando o GS Util, e isso já estaria utilizando a minha conta autenticada ao projeto em si, tá? Essa máquina ela é gratuita, então você não tem que se preocupar com nenhum tipo de custo adicional. Mas como eu disse anteriormente, ela é efêmera, tá? Então isso quer dizer que a cada X horas essa máquina ela pode ser reiniciada e todo o conteúdo que não estiver dentro do home do seu usuário será perdido, tá? Então, utilizem sempre o home do seu usuário. Ela basicamente já vem com Docker, Python e N outras ferramentas de desenvolvimento já instaladas, o que facilita bastante nossa interação com o GCP. E, além disso, ela tem um recurso super importante que é o editor, tá? Onde eu posso, de maneira gráfica, editar arquivos textos. Então, se eu não tenho, por exemplo, tanta familiaridade com o VI, com o Nano ou com outros editores mais baseados em terminal, eu posso basicamente utilizar um editor gráfico. Legal? Além disso, o Cloud Shell ele tem outras features que você pode acessar diretamente pelo menu, como o Web Preview, onde eu posso fazer um porting forward, um direcionamento de porta para uma porta local no Cloud Shell e testar, por exemplo, uma aplicação web que eu tenha, algo do gênero. Além de configurações para você subir um arquivo, fazer um download de um arquivo de maneira automática e até fazer um boost, aumentar os recursos temporariamente de processamento em memória, caso você vá rodar algo um pouquinho mais pesado do que os recursos originais que o Cloud Shell te oferece. Um outro recurso super importante, pessoal, é o Google Cloud SDK. Então, hoje, o Google Cloud SDK é composto basicamente do G-Cloud, do GS Util
e do BigQ para a manipulação do BigQuery em si. O Gcloud, basicamente, a gente utiliza para a criação de diversos componentes, como máquinas virtuais, redes, instâncias no App Engine, instâncias do Cloud Composer e qualquer outro tipo de recurso dentro do GCP. O GSUtil, ele é focado na manipulação de storage. Então, cópias de arquivo, remoção de arquivos e qualquer tipo de alteração que você tem que fazer dentro de um bucket. E o BigQ é basicamente para interagir com o BigQuery de maneira automática. Se você utilizar o Cloud Shell, de novo, o Cloud SDK já está instalado e já está autenticado com o seu usuário. Mas nada te impede de você, por exemplo, baixar o Cloud SDK, instalar na sua máquina ou até vir uma imagem Docker, tá? E utilizar do seu laptop, da sua máquina corporativa ou pessoal. Você não precisa utilizar ele diretamente do Cloud Shell. O Cloud Shell é simplesmente um facilitador nesse seu processo. Um outro ponto super importante é que todos os serviços do GCP, eles te disponibilizam uma interface de APIs REST. Então você pode interagir diretamente com esses recursos simplesmente chamando APIs, o que é super interessante se você pensar como você pode programar a sua infraestrutura através de outras linguagens, através de outras tecnologias. Então eu posso chamar uma API, por exemplo, para entender o status de alguma máquina virtual, eu posso submeter um job no Dataproc, basicamente, e checar o status dele via as APIs REST. Então, eu consigo automatizar a minha infraestrutura de uma maneira extremamente fácil e prática, utilizando as APIs REST em si. Tá? Uma ferramenta super interessante para a gente entender um pouquinho mais dessas APIs é o API Explorer. O API Explorer, ele basicamente te permite buscar pela documentação e pela interface de várias APIs diferentes dentro do GCP, onde você pode, por exemplo, entender como que você interage com as APIs de construção ou de atualização de máquinas virtuais. Então você vai ter todos os verbos que você pode utilizar, todas as chamadas, todas as funcionalidades para cada uma dessas APIs de maneira atualizada, tá, pessoal? Então, o Cloud API Explorer é extremamente robusto para quando você precisa integrar todo esse conjunto de APIs REST com a tua aplicação, com a tua infraestrutura em si. Além disso, o Google Cloud ele disponibiliza SDKs diretamente para diversas linguagens. Então, por exemplo, dentro do GCP, se eu quiser interagir diretamente utilizando Java, utilizando Go, utilizando Python, Ruby, PHP, C Sharp, eu tenho uma infinidade de linguagens que eu posso utilizar, bibliotecas nativas para interagir com o Google Cloud diretamente da minha aplicação, tá? Sem ter que chamar uma API externa ou algo do gênero. Eu posso utilizar basicamente os argumentos, as propriedades da própria linguagem. E, além disso, pessoal, a gente também tem uma opção que é o aplicativo mobile. Então, tanto para Android quanto para iOS, você pode baixar um aplicativo do GCP que te permite monitorar máquinas virtuais, gerenciar essas instâncias, até tomar algumas ações referentes ao App Engine, toda a parte de billing. Então, é uma visão bem mais resumida da console gráfica, mas você consegue ainda pilotar algumas ações do GCP diretamente do seu celular. Para fechar, pessoal, existe um conjunto de links que você pode utilizar para entender mais sobre o GCP, desde esse overview desses componentes que a gente apresentou na sessão de hoje, até visões mais específicas, como, por exemplo, a parte de IAM, toda a parte de segurança. E lembrando, galera, a documentação online do Google é sempre o ponto mais seguro para você pesquisar e entender como você deve interagir com o componente em si. Caso você esteja assistindo algum webinar mais antigo ou algo do gênero, às vezes algumas informações podem ficar desatualizadas. Se você estiver diretamente analisando a documentação, você vai ter de fonte segura o que você deve fazer, melhores práticas, versões, para basicamente manipular o componente ou a arquitetura que você está desenhando com o Google Cloud em si, tá? Então, lembrem, galera, sempre consultem a documentação online atualizada. Tá? É a melhor fonte, a maneira mais segura para você trabalhar com o GCP. Pessoal, com isso a gente encerrou o conteúdo de hoje, desse webinar. Dentro desses links que estão na sua tela, vocês podem entender um pouquinho mais sobre a documentação online desses produtos que eu comentei hoje, desde a parte de segurança, controle de acesso, interações com o SDK, o Cloud Shell, e todos esses recursos que estão disponíveis dentro do GCP. E lembrem, a documentação online
é o ponto de confiança dentro do GCP. Então, se vocês estiverem assistindo, por exemplo, um tutorial antigo ou um webinar que vocês não têm certeza da data de lançamento de qual versão de um produto que o webinar está abordando em si, sempre confiem na versão online disponibilizada dentro da documentação do GCP, tá? É muito mais fácil para vocês estarem acompanhando novas features, alteração de features já existentes na plataforma e até depreciação e a criação de novos componentes em si. Perfeito? Assistam os próximos webinars, onde a gente vai começar a detalhar e entrar em alguns produtos mais avançados dentro do GCP. E, de novo, é uma ótima oportunidade para vocês entenderem esse panorama geral de produtos do Google Cloud e se aprofundarem em temas específicos, mas não só de maneira teórica, tá, galera? Lembrem dos Quick Labs. Ao final de cada grupo de webinars, você vai ter uma quest diferente para vocês entrarem e interagirem com as tecnologias que vocês assistiram em si. Legal? Foi um prazer estar com vocês hoje, pessoal, e vejo vocês na nuvem. Tchau, tchau.